Olá, colega dentista, seja muito bem-vindo a essa live que nós vamos falar de 3 siglas extremamente importantes para o sucesso do teu consultório odontológico. Você sabe o que é QI, QE e QA? Então fica aqui com a gente que você vai saber e vai saber melhor como isso pode interferir diretamente no sucesso, nos resultados do teu consultório odontológico. Então, nós estamos vivendo num mundo de uma evolução com uma velocidade estonteante e a gente precisa ficar antenado com essas informações. Como eu sempre falo o seguinte, o sucesso do teu consultório odontológico vai além, mas muito além do teu conhecimento técnico. Claro que você precisa entregar para o teu paciente um implante de excelência, um trabalho de cirurgia excepcional, um tratamento ortodôntico, seja em qual técnica for, mas que o resultado fique satisfatório, que o teu paciente possa sorrir melhor, para que o teu paciente se sinta plenamente satisfeito e se torne um admirador e um fã do teu consultório odontológico e divulgue isso para a família, para os amigos, para os vizinhos e por onde ele passar, se alguém falar com ele de necessidade de tratamento odontológico, é de você que ele vai lembrar. É além do seu trabalho técnico, da tua simpatia, do teu conhecimento de conquista, do teu network, do teu relacionamento e, sobretudo, do que você faz de diferencial no seu consultório para que possa atrair ele cada vez que ele vai indicar você para um outro colega. Então, é sobre isso que nós vamos falar também aqui nessa live, mas, sobretudo, nós vamos falar sobre o QI, o QE e o QA. O que são essas siglas? Que raio de siglas são essas, João? E o que isso significa? Como isso pode trazer para o meu consultório odontológico mais pacientes que tenham um resultado cada vez maior? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre essas siglas que você vai ver que são siglas extremamente importantes para que você tenha um conhecimento cada vez, e você ter o conhecimento delas vai fazer com que você esteja apto a fazer um diferencial aí no teu bairro, na tua cidade, na sua região e onde quer que você atue como dentista. Então, vamos começar falando sobre o QI. O QI é a sigla que identifica o quociente de inteligência. Por muitos e muitos anos, esse quociente foi utilizado para que seja... Deixa eu só fazer uma atualização aqui, por favor. Prontinho. Deixa eu só arrumar tudo aqui. Só um instante, pessoal, que a gente vai já conversar sobre essas informações. Prontinho. Deixa eu só arrumar tudo aqui. Informações importantes para que você possa ter um diferencial, ser um diferencial no teu consultório, na região, cidade que você trabalha. Deixa eu só colocar aqui também o nosso endereço de um grupo maravilhoso que temos e que você desde já está convidado a participar. Vou botar aqui o endereço, mas o link está na bio e você pode participar. Agora sim, agora vamos seguir, vamos fazer uma live incrível que você vai gostar muito e você vai aplicar a partir de agora no teu consultório odontológico e você vai ver um diferencial incrível. Vamos falar de 3 siglas que é importante para você: QI, QE e QA. Vamos começar falando sobre o QI. O que é o QI? O QI é a sigla que identifica o quociente de inteligência. Por muitos e muitos anos, esse QI ele foi utilizado para mensurar a possibilidade de sucesso de cada pessoa ter no seu ambiente de trabalho. O QI ele foi desenvolvido pelo psicólogo americano Lewis Terman, e o Lewis Terman ele fez uma adaptação, na verdade, de um teste que tinha na França
e levou para a Universidade de Stanford, e lá nessa universidade desenvolveu um projeto, ampliou na verdade, e batizou como Stanford Binet. Então essa é a técnica que começou com esse psicólogo americano, Lewis Terman. E o Lewis Terman, ele fez com que isso ficasse de uma forma tão apropriada que todas as grandes empresas mundiais utilizavam isso como parâmetro até de admissão dos seus grandes executivos. Então, era inadmissível você, uma empresa grande, admitir uma pessoa que não tivesse o nível de QI extremamente elevado. E o nível de QI elevado era nível que superasse acima de 120 pontos. E como se mensura o QI? O QI ele é mensurado através de testes que você é submetido, geralmente são 19 perguntas, que são testes para você fazer, e isso vai mensurar a sua capacidade, o seu desenvolvimento intelectual, o seu desenvolvimento de raciocínio matemático também. Então, esse raciocínio, ele reflete a sua inteligência. E o QI, como eu já falei, foi por muitos e muitos anos sendo a forma de admissão de grandes executivos internacionais, de empresas internacionais. Então, se a pessoa tinha um QI acima de 100, ele já era visto como um diferencial muito grande. Mas, se ele tivesse um QI abaixo de 100, geralmente ele não era classificado nessas empresas internacionais. Para você ter uma ideia, o QI do gênio, do grande gênio Albert Einstein era de 160. O QI também do famoso cientista Stephen Hawking também era de 160. Então você vê as celebridades que eu estou falando de altíssimo nível. E também você tem outras celebridades da nossa, contemporâneo nosso, como por exemplo o Steve Jobs, o dono da Apple, né, o que lançou a Apple para o mundo inteiro. O Steve Jobs ele tinha um QI de 140. Então veja que todos esses eu estou falando bem acima de 120. Né? Albert Einstein 160, o cientista Stephen Hawking 160 também, e o Steve Jobs 140. O Bill Gates, ele tem um QI de 152. Eu estou te dando esses exemplos só para você ver as celebridades que estão nesse nível de destaque que é mensurado pelo QI. Tá? Então o QI por muito e muito tempo foi assim, isoladamente, a certeza de uma pessoa ter sucesso. Se uma pessoa fazia um teste de QI e ela tinha, por exemplo, 120, 130 é superdotado. É a certeza de que aquela pessoa vai ter sucesso em qualquer coisa que ele venha fazer. Em qualquer empresa que ele vá trabalhar. Ou se ele empreender, vai ser uma coisa absurda. Como foi o caso do Steve Jobs, né, da Apple, que tinha um QI de 152. Né, como é o caso do Bill Gates, que tem um QI altíssimo de 152. O Steve Jobs tinha 140. Então são pessoas extremamente privilegiadas. E como é que você classifica o QI? Se você participar do teste de QI, as 19 perguntas que são desenvolvidas por psicólogos, por uma bancada de psicólogos, e essas 19 perguntas vai testar o teu nível de conhecimento, o teu nível de raciocínio e o teu nível de percepção. Quando você passa por essa avaliação do QI, do coeficiente de inteligência, você é avaliado. Se você tem de 55 a 69, você está abaixo da média. Se você tiver de 70 a 84, você está na média. Inclusive, a média do QI dos brasileiros é de 88 pontos. Tá? Então está abaixo da média mundial, porque a média mundial do QI, do coeficiente de inteligência, é de 100 pontos. Então, se você faz um teste disso com uma pessoa e ela te dá um teste abaixo de 100, ela está abaixo da média mundial. Porém, se ela te dá uma média de 90 pontos, ela está acima da média brasileira, porém abaixo da média mundial. Então é interessante essa questão de QI, porque é uma forma de mensurar
Antes não tinha como mensurar o grau de inteligência de uma pessoa, o grau de percepção. E aí foi quando o psicólogo americano Lewis Terman começou a aplicar isso e foi um sucesso no mundo todo. Até hoje é utilizado em grandes empresas para admissões de muitas pessoas em muitas empresas. Então, esse é o QI, que é muito importante até hoje, porém, chegou através do desenvolvimento também de um outro psicólogo americano chamado Daniel Goleman, o coeficiente de inteligência emocional. O coeficiente de inteligência emocional ele foi desenvolvido pelo psicólogo, foi ampliado e desenvolvido pelo psicólogo Daniel Goleman, justamente para fazer com que as pessoas entendessem que o coeficiente de inteligência é importantíssimo, mas ele não é fundamental. Porque de nada adianta a pessoa ter um grau de conhecimento técnico, isso a gente aplica muito na nossa odontologia, né? Hoje o sucesso da odontologia não basta só você ter uma pós-graduação, você ter um mestrado, você ter um doutorado, você ter um pós-doutorado que seja, se você não souber fazer um relacionamento, construir um relacionamento com o teu paciente, se você não souber fazer uma gestão do teu consultório odontológico, deixa eu ser bem sincero com você, de nada, mas absolutamente de nada vai adiantar a especialização que você fez, que você investiu dinheiro, investiu o seu tempo, você adquiriu grandes conhecimentos técnicos, mas não consegue aplicar esse conhecimento técnico no teu consultório odontológico. Então, é mais ou menos isso que eu quero falar com você aqui nessa live. É dizer que é fundamental, é importantíssimo você ter o conhecimento técnico. Só que o que eu quero te convidar é que você ande o quilômetro extra, que você vá além, que você, além da parte técnica, continua fazendo o teu investimento nos teus cursos, nos teus congressos, é fundamental, importantíssimo. Porém, faz também investimento em cursos de gestão, em cursos de relacionamento, em cursos de empreendedorismo. O sucesso do teu consultório depende disso e não somente da parte técnica. A gente vê grandes clínicas aí que tecnicamente é até um tanto questionável, mas tem um nível de comunicação e um nível de marketing, um nível de relacionamento, network com o seu paciente tão elevado que é um sucesso absoluto. São clínicas extremamente de grande faturamento e grandes resultados financeiros. Então, é justamente esse link que eu quero fazer nessa nossa live sobre esses coeficientes. O coeficiente de inteligência, que é importantíssimo, é como se fosse uma especialização que você precisa ter para ampliar o teu conhecimento técnico. Porém, chega um outro coeficiente, que é o coeficiente de inteligência emocional, que é tão importante quanto o coeficiente de informação. Porque, repito mais uma vez, de nada adianta você ter todo o conhecimento, você ter um QI altíssimo, um QI de 120 pontos, se você tiver um desequilíbrio na sua inteligência emocional. Se você não souber perceber, controlar, avaliar e expressar as suas emoções. Se você não tiver um domínio das suas emoções, se você for uma pessoa explosiva, se você for uma pessoa impulsiva nas suas relações com o teu paciente, nas relações com a tua equipe, com a tua secretária, com as tuas auxiliares, na relação com os seus colegas, os dentistas que trabalham na sua empresa. Então isso vai fazer com que você seja uma pessoa extremamente mal posicionada, mal vista no meio. Isso é importantíssimo que você tenha esse controle emocional. Agora, se você tiver um QI, um coeficiente de inteligência baixo, e se você tiver baixo, que eu falo dentro da média, tá? De 88, que é a média do brasileiro, até 100, que é a média mundial. E se você tiver um grande desenvolvimento do QE, que é o coeficiente de inteligência emocional, vai fazer com que você seja uma pessoa extremamente destacada em qualquer área que você faça. E diretamente, falando para você que é dentista, se você tiver esse coeficiente de inteligência emocional elevado, você pode ter certeza, o teu consultório odontológico vai ser um consultório de referência onde você esteja. Sabe por quê? Porque naquelas situações adversas, naquelas situações
complicadas. E a gente sabe que todo consultório tem pacientes que precisam ser tratados de uma forma diferenciada por serem pacientes até psicologicamente, comportamentalmente diferenciado. Né? São pessoas explosivas e nesse momento você precisa ter um equilíbrio, você precisa exatamente colocar em prática o que prega, que é a percepção. Você precisa ter a percepção da sua emoção, você tem que ter o controle disso, você precisa avaliar esse momento, isso tudo em frações de segundos tem que passar pela sua cabeça. E expressar isso de uma forma tranquila, sobretudo de uma forma respeitosa, de uma forma ética, e você pode dizer assim, caramba, João, mas eu não consigo fazer isso agora, porque às vezes eu não tenho saco para lidar com pacientes difíceis. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se você desejar, você vai desenvolver uma técnica e você vai ficar bom nisso. Se você desejar. Esse é o primeiro sentimento de uma mudança, o querer. E quando você quer, você faz isso de uma forma extraordinária. E sabe qual é o benefício disso? O sucesso do teu consultório odontológico. O sucesso de você como profissional. E isso vale muito a pena. Nós temos dezenas, no mundo inteiro, dezenas de exemplos para citar de pessoas que são extraordinários no que fazem. São extraordinários. Jogadores de futebol, então, maravilhosos, mas que têm um desequilíbrio emocional muito grande. Né? Que não conseguem ter a frieza de aceitar uma provocação dentro de campo. Começa a partir para o ataque físico. E aí começa, muitas das vezes, quase sempre, começa a fazer com que sua carreira desmorone. Né? Porque se torna uma pessoa não grata. Né? Nenhum time de futebol vai querer uma pessoa desequilibrada, até porque essa pessoa desequilibrada pode contaminar todo o time, contaminar toda a equipe. Por melhor que ele seja tecnicamente, por mais craque que ele seja, se ele tiver um desequilíbrio emocional, nenhum time de futebol vai ter interesse nessa pessoa. É como, na verdade, um dentista. Se você ainda não tem o teu consultório odontológico, e se você presta serviço em um outro consultório, e se você tem um conhecimento técnico maravilhoso, mas você não tem uma habilidade para você lidar com esse coeficiente de inteligência emocional, nenhum consultório vai querer que você faça parte da equipe dele. Você concorda comigo? Então você pode ser tecnicamente top, como for. Sabe por quê? Porque tá todo mundo procurando ser top. Tá todo mundo procurando se diferenciar. Dificilmente você vê um dentista que ele só fez o curso de graduação. Quase todos os dentistas, pelo menos os dentistas que querem ter sucesso na sua profissão, na sua carreira, eles fazem curso de pós-graduação. Então a questão está muito nivelado por cima. Agora, tem pessoas que não estão nem aí? Claro que tem. É como tem também o bom advogado, o bom médico. Tem o mau advogado, tem o mau médico. E na nossa profissão não é diferente. Só que eu estou falando com você aqui, eu estou falando para você que é um campeão. Para você que quer fazer uma carreira brilhante. Que você quer ser uma referência na sua cidade, na sua região. Uma referência e um orgulho para a sua família. Então é para você que eu falo. É para você que eu faço essas lives. Para que você seja motivado, para que eu leve conteúdo, para que você saiba ser cada vez mais um dentista extremamente diferenciado. Você sabe que com esse desenvolvimento, né, do psicólogo Daniel Goleman, ele falou o seguinte, quando ele começou a desenvolver os seus estudos do seu quociente emocional, de inteligência emocional, ele falou o seguinte, que o quociente de inteligência é importantíssimo, é fundamental, mas ele não é mais primordial para o sucesso na sua profissão. Ele é fundamental na seguinte proporção, 20% de QI é fundamental para o teu sucesso,
Você precisa estar pelo menos na média de 88 a 100 pontos de QI, de avaliação. E você precisa ter 80% de QI. O teu quociente de inteligência emocional precisa ter 80% da tua vida, do teu comportamento. Então veja como isso é bacana. Eu quero te convidar, você que está nessa live também, para que você possa participar, tire sua dúvida. Você tinha conhecimento dessas siglas, QE, QI, QA? Divide com a gente aqui, coloca a tua pergunta aqui que a gente vai conversar e eu vou te ajudar na dúvida que você tiver. Então, ele afirma, o Daniel Goleman, ele afirma que 80% do sucesso na sua profissão vem de um equilíbrio emocional. E 20% vem do teu quociente de informação. Então isso é importante para a gente começar a repensar de que só aquela parte técnica não é determinante para que você tenha o sucesso que você precisa ter. E como desenvolver esse equilíbrio emocional? É um exercício que você precisa fazer diariamente, né? Você não nasce com isso, você desenvolve isso com você através de técnicas e através de exercícios diários, observando e analisando os teus próprios comportamentos, principalmente os teus comportamentos diante de adversidades, diante de situações difíceis. Diante de situações, eu já vi muitos colegas nossos que fazem mentoria conosco falar que hoje o comportamento dele diante de algumas situações no consultório odontológico é completamente diferente de antes, que antes ele explodia com o paciente, com a sua equipe de funcionários, e isso fazia com que a imagem dele ficasse arranhada. Porque ele ia ser taxado como um profissional grosso, apesar de ser tecnicamente excepcional. Mas ele ia ser taxado como um profissional grosso e um profissional desequilibrado emocionalmente. E isso arranha a sua imagem. Sabe, construir uma imagem é como você construir um prédio. Demora meses, anos, décadas. E para você destruir a sua imagem, para você colocar a sua imagem em risco, é da mesma forma de uma implosão de um prédio em tempos modernos. Em alguns segundos é desmoronado tudo. Então cuidado, desenvolva o que é na sua vida. Desenvolva esse coeficiente de inteligência emocional que vai mudar a tua história. Vai fazer com que você seja um profissional admirado não somente pela parte técnica que você apresenta, mas sobretudo você será admirado pelo equilíbrio emocional, por ser uma pessoa conciliadora no seu consultório odontológico. E você tem, como eu tenho, como todas as pessoas que são dentistas têm, pacientes difíceis no nosso consultório odontológico. E esse paciente difícil é um paciente de extrema importância para você exercitar o seu desenvolvimento do teu QE, do teu coeficiente de inteligência emocional. Repito, o coeficiente de inteligência emocional você vai aprendendo no exercício diário. Todos os dias você vai evoluindo um pouquinho mais, até você chegar numa excelência onde você fica naquele equilíbrio do psicólogo Daniel Goleman, onde 80% do coeficiente emocional junto com 20% do QI, do coeficiente de inteligência, vai fazer o sucesso do teu consultório odontológico. Então, a minha orientação que eu te dou é que você pratique isso diariamente. Fique na linha de frente do teu consultório. Tem situações no seu consultório odontológico que não dá para delegar para a tua recepcionista, por melhor que seja. O dono do consultório odontológico é você. Então, tem situações, sabe, o comandante numa guerra, ele está na linha de frente. Ele não se acovarda, não fica lá atrás, não. Ele está na linha de frente. Porque as palavras que saem da sua boca, claro, dentro de um equilíbrio emocional que nós estamos falando, é de fundamental importância para que
o teu paciente acredite na clínica, para que o teu paciente possa mudar a imagem que esteja na clínica, se tiver com alguma imagem negativa, e fazer com que o teu paciente fique te admirando pelo teu poder de conciliação, pelo teu poder de equilíbrio emocional. Então é fundamental que você tenha esses pilares de equilíbrio emocional. E quais são os 5 pilares? Primeiro, você precisa conhecer as suas emoções. Você precisa se testar. Você precisa começar a desenvolver um raciocínio, uma mentalidade para saber o porquê de algumas reações. Faz uma autoanálise. Né? Nem todas as reações emocionais que você tem são situações bem-vindas, são reações bem-vindas. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo aí agora, você certamente tem alguma reação emocional diante de alguma situação, ou de alguma coisa, ou de alguma pessoa que desejaria que fosse diferente, mas não é. Então você precisa conhecer essa emoção. Por que essa emoção acontece dessa forma? Segundo ponto, você precisa controlar essa emoção. E esse controle vem do exercício diário. Esse controle vem de você fazer com que todos os dias você fique cada vez melhor no que você faz. E daí vem o desenvolvimento do coeficiente de inteligência emocional, que é fundamental para o sucesso do teu consultório odontológico. Então, a automotivação é um outro fator fundamental para que você desenvolva o que é o coeficiente de inteligência emocional. Então, um verdadeiro líder e um líder amável, ele tem uma automotivação. Ele não precisa que outras pessoas o motivem. Eles não precisam de ter uma motivação externa. Sabe, eu sempre falo o seguinte, tem muitas situações que o que te falta não é motivação. O que te falta muitas das vezes é disciplina. Disciplina de você fazer o que tem que ser feito. E eu costumo sempre denominar esse termo disciplina como disciplina é você fazer o que tem que ser feito, mesmo que você não queira fazer, mas que precisa ser feito. Isso é disciplina. E todas as pessoas precisam fazer isso na sua profissão. Você acha que todas as pessoas de sucesso, que todas as pessoas que têm grandes resultados só fazem o que amam? Não. Muitas das vezes não. Muitas pessoas não amam o que fazem, mas eles amam, sabe o quê? Eles amam, sabe o quê? O resultado que essa profissão dá para ele. Sobretudo o resultado econômico e o resultado de reconhecimento. Dele poder morar bem, dele poder ter um bom carro, dele poder fazer as viagens internacionais com a família dele, dele poder proporcionar para os filhos deles uma educação de alto nível. E deixa eu te falar, para ter esse resultado, não precisa ser loucamente apaixonado pelo que você faz, não. Você só precisa ter disciplina para fazer o que tem que ser feito, mesmo que você não queira fazer. Então aqui fica a minha orientação para que você possa raciocinar e você possa fazer um diferencial na sua vida. Você precisa desenvolver também, para o teu relacionamento como um todo, a empatia. O que é empatia? É você buscar ser uma pessoa agradável, uma pessoa de fácil relacionamento, uma pessoa simpática, uma pessoa que quando você entra em qualquer local, em qualquer ambiente, todo mundo, caramba, que alegria que você está aqui, que bom que você chegou. Então você precisa despertar essa empatia nas pessoas. Você precisa ser uma pessoa empática. E isso vai te ajudar não somente no teu consultório odontológico. Isso vai te ajudar. Ô Carminha, seja muito bem-vinda, minha querida. Isso vai te ajudar na tua vida pessoal, na tua vida profissional, no teu relacionamento familiar, no teu relacionamento com teu filho. Então isso vai te ajudar para a vida inteira. Então desenvolva isso em você. E você pode mudar. Você pode dizer, pô, João, eu não aguento. Até agora eu não consegui mudar nada disso. Eu sou explosivo, eu não tenho paciência, tolerância zero. Acabou com isso, hein? Tolerância zero acabou com isso. No mundo moderno não se admite mais isso, não. Você tem que ter tolerância de 1 milhão, não é zero, não.
tá? Você tem que ter a habilidade de saber lidar com situações difíceis, lidar com a habilidade e a dificuldade que apresenta a cada dia. Eu recomendo que você seja uma pessoa que mude os seus conceitos se você tiver essa concepção de tolerância zero, tá? Então, te dei, e você tem hoje alguns exemplos de pessoas que são extremamente competentes. Você certamente conhece algum profissional liberal que é extremamente competente, mas é extremamente temperamental, é extremamente desequilibrado emocionalmente. E isso estraga todo o talento que ele conquistou. Nós vemos no mundo artístico, né? Nós temos cantores, nós temos jogadores de futebol, nós temos atores, atrizes, e que são pessoas extremamente competentes e talentosas no que fazem. Porém, são pessoas que beiram a irresponsabilidade, de que faltam compromisso, chegam atrasados em compromisso, às vezes embriagados no compromisso, e isso faz com que tenha um destempero emocional muito grande e interfere na qualidade do seu trabalho, que ele tanto lutou, sabe? Que ele tanto quis conquistar, que ele quis estar no holofote. E quando isso chegou, ele desequilibrou, porque não teve um preparo psicológico, não teve um QE, um coeficiente de inteligência emocional de 80% no mundo, no mínimo, como recomenda o psicólogo Daniel Goleman, e tenha 20% de QI. Então esse equilíbrio, não esquece desse equilíbrio que eu achei maravilhoso, essa matemática sugerida pelo psicólogo Daniel Goleman. Você tem 20% de QI, do coeficiente de inteligência, e 80% você precisa ter de QE, que é o coeficiente de inteligência emocional, equilíbrio emocional. Então, quando você junta essas duas informações, esses dois coeficientes, você vai tender a ter um sucesso cada vez maior no teu consultório odontológico. E onde é que se aplica isso na odontologia? O QI, o coeficiente de inteligência, é o quanto você estudou, o quanto você se desenvolveu, o quanto é a tua inteligência, o teu raciocínio lógico, matemático, o teu desenvolvimento psicológico. E isso se aplica muito na parte técnica que você construiu. Na tua graduação, sobretudo, quando você saiu da tua graduação, quando você fez a tua pós-graduação, a tua especialização, o teu mestrado, e qualquer que seja a pós-graduação que você tenha feito. Isso tudo se aplica no QI, tá? No coeficiente de inteligência, que eu tenho certeza que você tem um coeficiente altíssimo, no mínimo a média de 100 pontos, que é a média mundial. Sobretudo acima de 88 pontos, que é a média do Brasil, que é a média do brasileiro. E o coeficiente emocional é quando você tem todo esse conhecimento, quando você fez a tua especialização, fez os teus cursos, te preparou tecnicamente para sentar no mocho e dar um show para o teu paciente. Só que você aliou a isso um coeficiente de inteligência emocional. Você é uma pessoa passiva, você é uma pessoa equilibrada emocional, sabe lidar com situações adversas, sabe lidar com pacientes difíceis no seu consultório odontológico, tudo isso porque você desenvolveu um QE altíssimo, um coeficiente de inteligência emocional altíssimo. E isso você vai ser admirado pela tua clientela, admirado como líder pelos teus colaboradores. E isso fica a minha orientação para que você seja cada vez mais admirável. Esse é o nosso papel. Que você seja um dentista de sucesso, não somente por ser tecnicamente bom, não somente por fazer uma gestão de excelência com técnica que nós aplicamos para você, mas, sobretudo, que você seja um dentista de referência, um dentista sendo admirado pelos teus pacientes. Nada melhor, gente, do que você ser visto num comentário, numa rede social, dizendo que você é uma pessoa bacana, você é uma pessoa do bem, você é uma pessoa simpática, agradável, gentil e educado ou educada. Nada melhor do que isso.
e saiba, você pode construir tudo isso, basta você querer. Você pode fazer um diferencial onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Então, a gente falou aqui da importância do QI, que é o coeficiente de inteligência, que por décadas e décadas foi utilizado para admissão de grandes empresas. Então, se a pessoa não tivesse no mínimo um QI de 100 pontos, não era admitido nas grandes empresas. Estamos falando também da importância de você ter um equilíbrio emocional, e isso vai aplicar diretamente no seu consultório odontológico. Você pode começar a fazer esse exercício diário a partir de amanhã, a partir de hoje, no teu consultório odontológico. Tá? Chama a tua equipe, começa a desenvolver esse lado psicológico, esse lado motivacional no teu time. Isso vai fazer uma diferença enorme. Isso vai fazer com que o teu time se torne uma máquina de resultados, de grandes resultados, porque vai ser admirado não somente você, mas se você treinar todo o teu time vai ser admirado. E num consultório odontológico, numa clínica odontológica, o que vale é o conjunto. O conjunto é o que vale. Não basta só você ser o talento, só você ser a referência do seu consultório odontológico. A sua secretária lá na recepção precisa também ser excelente. Precisa também ser gentil. Precisa também ser uma secretária encantadora. A tua auxiliar que te auxilia, a tua ASB que te auxilia lá dentro do teu consultório odontológico, precisa ser uma simpatia. Precisa ser uma pessoa encantadora também. Então entenda que é todo o teu time que precisa estar envolvido. E sabe quem é a responsabilidade de despertar, de ligar aquele botãozinho em cada um para acordar para a vida e fazer diferente? É você. Não esquece de uma coisa que eu sempre falo. O reflexo do sucesso do seu consultório é você. Você é a razão do sucesso do seu consultório e você também é a razão de dar alguma coisa errada. O sucesso e o fracasso do seu consultório, na verdade, é sua culpa. Então você tem o ônus e o bônus. Então você precisa... É isso mesmo, minha querida. Além de excelente técnica, pacientes desejam se sentir acolhidos desde o primeiro contato no consultório. Perfeitamente. É isso que ele quer. E outra coisa, o paciente ele não chega no seu consultório, ele não chega buscando um tratamento de implante, um tratamento ortodôntico, um tratamento de canal, qualquer tipo de tratamento odontológico. Ele não vai buscar nada disso. Entende isso? Ele não vai buscar nada disso. Sabe o que ele vai buscar? Resultado para que ele tenha uma qualidade de vida excepcional. Ele quer se sentir com um sorriso muito bonito, independente da técnica que você usou para construir aquele sorriso bonito que ele deseja. Se foi implante, se foi ortodontia, extração, harmonização orofacial, o que for. Ele precisa ter o resultado que ele deseja. Pouco importa para ele a técnica que você utilizou. Se você entregou para ele o resultado que ele quer, bacana, tá top, você vai ser admirado. Agora, ele precisa sair do teu consultório plenamente satisfeito. Então para de pensar só nessa caixinha da questão técnica, tá? Claro que para ele ter um resultado você precisa dar um show da técnica. Só que se você entregar o algo mais, você será um dentista extremamente diferenciado. Sabe por quê? Porque a grande maioria só entrega a caixinha, sabe? Sabe a caixinha? A parte técnica, acabou. Acabou. Não conquista o paciente. Não faz um pós-venda. Não liga para o paciente no dia seguinte. E isso é fundamental. Construção de relacionamento em coisas simples. Coisa que você pode ligar para o teu paciente no dia seguinte. Eu falo você como dentista, tá? No início, quando você não tem uma grande gama de paciente, você pode fazer. E deixa eu te falar uma coisa.
o efeito, quando você faz isso, é muito, mas muito maior do que a tua melhor secretária com o melhor treinamento que você tenha dado para ela. O impacto é muito maior. Ele vai se sentir orgulhoso, importante e valorizado com a sua ligação. Experimenta fazer isso a partir de agora no teu consultório odontológico. Todos os dentistas, todos os pacientes, eu disse todos os pacientes, 100% dos seus pacientes. Eu não sei se você tem um sistema ou se você tem uma agenda ainda de papel ou numa folha de papel que você tenha relacionado os teus pacientes. Bota do lado o telefone de cada um deles. Quando eles chegarem a ser atendidos, atualiza sempre o telefone deles. Sabe por quê? Porque mudam muito de telefone. Às vezes mudam de uma operadora por outra, apesar de ter a portabilidade, mas muita gente não tem um saco de fazer a portabilidade, né? E muda de número. E você precisa ter esse contato atualizado. Sabe para quê? Para que no dia seguinte você ligue. Olá, tudo bem, dona Maria? Aqui é doutor fulano de tal, doutora fulano de tal. Como é que a senhora está? Tudo bem? Você vai ver a reação, a emoção da pessoa do outro lado. Eu já tive isso comigo. Quando eu liguei para a pessoa, e olha que nem fui eu que executei o trabalho, eu liguei como gestor da clínica. Você precisa ver a emoção da pessoa. Teve pessoas que chegaram a chorar realmente do outro lado de tal emoção. Sabe por quê? Ela falava assim, doutor João, nenhum dentista nunca me ligou no dia seguinte. Nem dentista, nem médico, nem advogado, nem arquiteto, nem engenheiro, ninguém. Que ela passou por esses profissionais em algum momento na vida. Então, quando você faz isso, você começa a ser visto de uma forma completamente diferente. E isso é muito pouco para você fazer. Você vai gastar alguns minutos do teu dia que vai refletir num sucesso tremendo no final do mês. Faz isso no teu consultório e você vai ver como vai fechar esse teu mês de dezembro com resultados financeiros. Porque quando essa pessoa voltar no teu consultório odontológico e quando você pedir para ela gentilmente uma indicação de 10 pessoas, meu Deus, ela não vai te dar 10, não, ela vai dar 15, vai te dar 20 pessoas de indicação, só pela sua simpatia. Então, invista nessa simpatia. Faça com que o teu consultório seja conhecido como o consultório de pessoas gentis, de pessoas agradáveis, de pessoas que acolhem os pacientes que chegam lá. E, sobretudo, além do acolhimento, sai com um sorriso maravilhoso, com um sorriso encantador. Então essa é a minha orientação para que você seja diferenciado. Faça o que ninguém está fazendo. Ou faça o que a maioria não está fazendo. Acolha o teu paciente. Eu sempre costumo brincar, exagerando obviamente, mas sempre costumo brincar o seguinte. O ideal é que você coloque o seu paciente no colo e faça cafuné no teu paciente. Isso vai fazer com que você seja um dentista de referência na sua região e que você nunca deixe de ser dentista dele e da família dele. Pode ter certeza disso. Então, entendido até aqui a parte de coeficiente de inteligência e coeficiente emocional, então vamos partir para nosso terceiro coeficiente, que é extremamente importante, atual, avassalador, e é fundamental que você, dentista que está aqui na sala, me ouvindo nessa live, você junte agora esse terceiro coeficiente, que é o QA, que é o coeficiente de adaptabilidade. Alguma coisa de familiar para você? O mundo está mudando numa velocidade da luz. O mundo está mudando muito rápido. Se você vê nos noticiários, muitas profissões estão com os dias contados para desaparecer, sem contar as que já desapareceram. Então, é fundamental que esse coeficiente seja
uma situação que você fique extremamente antenado. Foi divulgado recentemente uma informação da IBM, da grande empresa multinacional americana, e ela falou o seguinte, deu a seguinte informação, que a tecnologia mudou bastante a forma como alguns trabalhos estão sendo feitos. E a tendência continuará. Nos próximos 3 anos, olha essa informação que a IBM jogou no mercado. Nos próximos 3 anos, 120 milhões de pessoas nas 12 maiores economias do mundo possivelmente precisarão ser recolocadas por causa da automação. Chocante isso, né? A gente vê essa evolução em todos os cantos. O mundo mudou. Nos últimos 5 anos, o que o mundo tem mudado é uma coisa absurda. E se você não tiver um QA extremamente elevado, um coeficiente de adaptabilidade extremamente elevado, você vai ficar para trás dos seus concorrentes. Você não vai acompanhar a evolução do teu negócio. Na odontologia mesmo, na década de 90, no início da década de 90, o que era endeusado nas restaurações de dentes posteriores na odontologia era amálgama. Concorda comigo? Eu queria que você digitasse aí sim ou não e desse a sua opinião sobre isso. E tinha pessoas que endeusavam amálgama e que quando as resinas chegaram no mercado, eles se fechavam de tal forma e dizia para todo mundo ouvir: eu jamais vou usar essa porcaria, referindo-se à resina, que isso não vai dar certo. E o que aconteceu? Quem hoje faz amálgama como antes? Pouquíssimos dentistas. Quase nenhum dentista faz. E as resinas, o que aconteceu com as resinas? Evoluíram de tal forma em resistência, sobretudo, que era o quesito mais criticado pelos amantes do amálgama, principalmente em dentes posteriores, que quando colocava em dentes posteriores, mastigava, quebrava a resina. Então isso se fortaleceu. Hoje o nível de resistência da resina está comparado tanto quanto o amálgama. Sendo com que a estética é incomparável. O amálgama, aquela cor acinzentada, né? Chumbo, na cor de chumbo, e a resina semelhante à cor do dente, variações de cores A1, A2, A3, A3,5. Então, essa estética, juntado à resistência, fez com que a resina esteja imperando na odontologia nos últimos 10, sobretudo nos últimos 5 anos. E você, se adaptou a esse processo? Ou você ficou naquela questão do amálgama lá atrás? Qual foi a sua opinião? Qual foi a sua conduta? Claro, você é um dentista inteligente e acompanhou a evolução, se adaptou, teve que elevar o QA, o coeficiente de adaptabilidade para o seu negócio. Outro exemplo. Antigamente, os tratamentos ortodônticos eram feitos bandando todos os dentes, de molar a incisivo. Você imagina o comprometimento estético que isso tinha? E isso era inadmissível. Depois evoluíram para os brackets edgewise, década de 90 também, onde você precisava fazer dobras no fio, inset, offset. Os dedos saíam uma desgraça, terrível, todo sangrando quase. E depois veio a evolução do straight wire. Técnica Roth, MBT, mais straight wire. Qual era o diferencial? A memória, aquelas dobras de fio já vinha embutido no bracket. Adaptação, evolução. Hoje quase ninguém usa a técnica edgewise. Por quê? Porque existe a evolução, te traz um conforto muito grande.
A evolução te traz uma velocidade também no tratamento. Menos tempo de cadeira, maior lucratividade, maior liquidez no teu negócio também. Então é isso que faz você estar antenado à adaptação. Agora, fora do nosso negócio da odontologia, nós temos dezenas, centenas de exemplos. Por exemplo, o agronegócio. Há 20, 30 anos atrás, como é que você imaginava uma colheita de algodão? Uma quantidade de pessoas, uma quantidade de trabalhadores com aquele saco nas costas e pegando o algodão e colocando lá e depois levando para fazer aquele todo o processo manual. Hoje, como é que se faz a colheita numa plantação de algodão? Máquinas. Tudo automatizado. Tudo numa velocidade muito grande. Uma máquina faz o que o trabalho de 100 trabalhadores fariam no dia. Uma máquina faz durante o dia na colheita. Então, você precisa se adaptar à evolução do seu negócio. E pode ter certeza, nos próximos 5 anos, a odontologia vai mudar de uma forma absurda. Eu não estou falando somente da parte técnica. Eu estou falando também, já está acontecendo uma revolução, um movimento, na verdade, para que haja uma atualização do código de ética da odontologia. Claro, tem que ter. Eu defendo de que tem que ter uma norma, tem que ter um código de ética para reger a profissão, senão vira uma bagunça. Mas, porém, precisa ser atualizado, porque o nosso que nós temos agora é da década de 50, 1950, Getúlio Vargas, né, onde Revolução Industrial. Então, hoje a gente está numa revolução digital. Então a coisa mudou bastante. Naquela época o amálgama era endeusado. Hoje é a resina. Naquela época não tinha um implante. Hoje nós temos implantes com eficiência. Então os materiais protéticos não tinham o desenvolvimento, né, o acabamento que se tem hoje também. Então tudo evoluiu, a odontologia evoluiu de uma forma absurda. Antigamente fazia-se atendimentos odontológicos sem luva. Hoje não se admite mais isso. Luva é questão primordial. Antigamente fazia atendimento sem luvas, acredite nisso. Tudo é um acompanhamento de uma adaptação que aconteceu. Então, seja precursor, vá à frente, faça com que essas mudanças cheguem ao seu consultório odontológico, antecipe-se a isso, né? Faça com que o Pelé um dia falou. O Pelé, o grande, o rei do futebol mundial, ele falou o seguinte, que se na década de 60 e de 70, onde foi o auge dele, né, como um garoto prodígio no futebol, tivesse mídias digitais como tens hoje, você já imaginou a dimensão e a velocidade que o Pelé tinha alcançado o mundo inteiro? Então isso é fundamental que você entenda que é necessário acompanhar uma evolução. Que você precisa estar antenado no seu consultório odontológico. Sabe, você precisa estar antenado no seu consultório odontológico para dar um conforto cada vez maior para o teu paciente. Então, além de você ter um QI elevado, que é aplicado na técnica da tua profissão, de você ter um QE elevado, que é um equilíbrio emocional aplicado também à tua profissão, você precisa ter, sobretudo, um QA extremamente elevado também, que é o coeficiente de adaptabilidade. Você precisa se adaptar a tudo de novo que acontece e que está à disposição para o teu consultório odontológico. Você precisa levar isso para oferecer para o teu paciente, pensando sempre no conforto, na comodidade para o teu paciente. Então, uma coisa que é importante você notar, no teu consultório odontológico, você tem Wi-Fi disponível para o teu paciente utilizar no teu consultório odontológico? No teu consultório odontológico, a tua recepção tem um sistema de refrigeração numa temperatura agradável para ele? No teu consultório odontológico tem uma TV razoavelmente média
para que seja um dos entretenimentos para o teu paciente. Hoje em dia, muitas das vezes, nem precisa desse raio dessa TV. Sabe o que precisa hoje? Wi-Fi. Precisa ter Wi-Fi. Sabe por quê? Porque ele precisa conectar isso aqui, ó. Celular. O mundo tá aqui, ó, na palma da mão. O mundo tá na palma da mão. Então, por que você não disponibilizar isso pro teu paciente? Por que você não faz uma campanha interna no teu consultório odontológico para o teu paciente seguir as tuas redes sociais? Faça uma interação. Interaja com o seu paciente. Isso é fundamental para que você tenha o sucesso que você deseja ter. Tenha um poder de adaptação fora do comum. Isso vai te diferenciar dos outros dentistas. Não fique pensando pequeno, sabe? Uma das coisas fundamentais que o dentista precisa aprender e aprender rápido é a diferença entre investimento e gasto. Porque eu não sei porquê, mas geralmente a tendência é dentista pensar que está gastando dinheiro. Quando você faz alguma aquisição que vai trazer melhoria para o teu consultório, vai trazer benefício e comodidade para o teu paciente, isso é investimento. Acredite nisso. Isso vai voltar de alguma forma para você. Em um aumento de pacientes no teu consultório odontológico, em um aumento de execução de trabalho, de serviço no mesmo paciente no teu consultório odontológico. Investa no seu consultório odontológico. Mantenha o teu consultório odontológico sempre com uma excelente aparência. Pintura, fachada, tapete, dispensa de álcool gel, simpatia de todo o teu time. Isso é adaptabilidade. Você precisa se adaptar aos tempos modernos. Novas profissões estão surgindo. Você quer um exemplo de uma profissão que está surgindo que algum tempo atrás ninguém nem imaginava? Desenvolvedores de videogame. Eu não sei qual é a sua idade, mas se você tem mais de 30, 40 anos de idade, você certamente vai concordar comigo. Que a sua mãe, quando você estava jogando videogame, isso é coisa de vagabundo, meu filho. Vai fazer alguma coisa de útil, vai estudar, vai fazer alguma coisa de útil, jogar videogame. Na década de 70, de 80, é ser muito vagabundo. Hoje não. Hoje os garotos de 20 anos, 22 anos são bilionários. Desenvolvendo softwares. Desenvolvimento de jogos de videogame. Então, são profissões novas. E outras desapareceram. Sabe qual é uma profissão que, eu não sei se você chegou a pegar isso, mas ascensorista de elevador. Quando você chegava num determinado prédio, principalmente no centro das cidades, né, nos prédios antigos do centro das cidades, tinham assessoristas de elevador, que você entrava e dizia, eu quero ir para o andar tal. E ele estava lá só para apertar no botão, porque tinha uma engenhoca que só ele que sabia fazer andar. Hoje os elevadores estão extremamente modernos, estão conversando com você, interagindo com você, e o assessorista foi embora. Acabou. Sabe outra profissão que estão com os dentes com os dias contados? Cobrador de ônibus. Sabe por quê? Porque ele está ali somente para receber dinheiro. E hoje os ônibus não vão, certamente, logo os ônibus não vão precisar mais desse profissional. Sabe por quê? Porque está lá uma tarjeta que ele vai passar a maquineta, vai passar o cartão dele e vai descontar, se é um pré-pago. E ele pode alimentar, depositar nesse cartão na base que ele vai pegar o ônibus dele, o transporte dele. Então tudo está mudando numa velocidade muito grande. E quanto mais rápido você se adaptar, melhor.
Tem um ditado que fala assim: não é o mais forte e não é o mais rápido que vai vencer, mas sim quem se adaptar melhor. E eu recomendo que essa sua adaptação seja rápida para que você possa se posicionar no teu ambiente de trabalho. Se posicionar posicionar o teu consultório, a tua clínica odontológica na cidade, na região, no bairro que você trabalha. Faça a diferença. Você tem todos os pré-requisitos para ser um dentista, para ser uma dentista de sucesso. Agora, precisa ter atitude, precisa ir para cima, precisa fazer o que tem que ser feito. Hoje, por exemplo, a gente vê muito a questão de que bancários estão perdendo seus empregos. Sabe por quê? Porque está tudo automatizado. Os caixas eletrônicos estão fazendo absolutamente tudo que os caixas, o profissional humano sendo caixa fazia. Eu lembro que há tempos atrás, para você tendo um segundo grau completo, já credenciava você a pleitear uma vaga num concurso da Caixa Econômica, do Banco do Brasil ou qualquer outro banco. Segundo grau completo. Hoje, se você não tiver um curso superior, você nem entra na disputa. Principalmente em banco particular. Você precisa ter graduação, você precisa ter pós-graduação. Então o mundo está mudando numa velocidade muito grande. E você tem essa facilidade de adaptação? Você se adapta de uma forma rápida? O Luiz Renato está dizendo que foi assim mesmo, a evolução de tudo, né, Renato? Então é importante você saber que na odontologia também tudo está evoluindo numa velocidade muito grande. Os equipamentos mesmo da odontologia, né? As cadeiras odontológicas há 20, 30 anos, o que as cadeiras estão modernizando nos últimos 5 anos, né? Então, assim, hoje não se admite mais, deixa eu falar uma coisa para você, hoje não se admite mais ter um consultório odontológico sem ter, no mínimo, um computador. Para que nesse computador rode um sistema de gestão para o seu consultório odontológico. Isso vai fazer você se diferenciar dos demais. Se você não tiver um computador, como é que você vai fazer as impressões dos documentos que muitas das vezes você precisa solicitar para o seu paciente? Você ainda vai gastar tubos de dinheiro com gráfica? É verdade isso? Você pode ter a tua logo lá no computador, no documento, que você faça a impressão monocromática para ser até mais econômica para você, para que você entregue para o seu paciente de uma forma elegante, de uma apresentação bem gentil, numa apresentação que ele vai ficar encantado com isso. Agora, precisa ter a tua adaptação. Você precisa estar ligado com isso. Você precisa fazer um diferencial. Quando o paciente senta na sua cadeira, você oferece uma quantidade de líquido, de antisséptico, para que ele faça um bochecho antes do tratamento odontológico? Isso não é gasto. Isso é investimento. Ele vai ter uma visão muito diferenciada do teu consultório odontológico. E isso custa centavos. E vale muito a pena. O que vai te trazer de retorno, vai te trazer, esses centavos vai te trazer muitos e muitos e muitos e muitos reais. Acredite nisso. Então eu quero que você faça a sua pergunta, a sua dúvida, o que você deseja que a gente possa responder para você referente a esse tema que nós estamos falando sobre o coeficiente de inteligência, sobre o coeficiente emocional e o coeficiente de adaptabilidade. Então, se você juntar esses 3 temas, se você juntar esses 3 coeficientes, o coeficiente de inteligência, que está diretamente relacionado ao seu intelecto, ao seu raciocínio lógico, e se você juntar isso tudo que você é aplicado geralmente na tua graduação, na tua pós-graduação, é o teu conhecimento técnico, tá? É o coeficiente de inteligência. O segundo ponto é o teu coeficiente de
emoção. Como é que você lida com situações principalmente difíceis, situações adversas, dentro do teu consultório odontológico. Por exemplo, um paciente difícil, um trabalho que não saiu como você desejava. Como é que você lida com essa situação? Como é que você resolve isso emocionalmente? Você é equilibrado? Você é uma pessoa conciliadora? Ou você é uma pessoa explosiva? Você é tolerância zero, que não se admite mais no tempo moderno? E o terceiro ponto, que é o coeficiente de adaptabilidade. Você está antenado no que está acontecendo? Você está antenado no que pode acontecer na tua clínica odontológica de avanços nos próximos 2 anos? No ano que vem, em 2021, você sabe o que pode acontecer de melhor? Como você pode aprimorar isso para o teu paciente, levar conforto, informação, comodidade para o teu paciente como um todo? E isso vai fazer com que você se diferencie. Então eu espero sinceramente que você aplique esses 3 coeficientes e use esse conteúdo que a gente disponibilizou aqui nessa live. Vai sim, minha querida, vai sim, vai ser salva essa live, tá perguntando se vai ficar salva a live, vai ficar salva e você pode ver quantas vezes você quiser, vai estar aqui disponível no IGTV do nosso Instagram, e eu quero te convidar, no final dessa live, chegamos próximo ao fim da live, e eu quero te convidar para que você participe do nosso grupo de dentista, que é um grupo seleto, que eu fixei o endereço, mas o link está na bio. Você vai na minha bio e você clica no link e você vai direto para o nosso grupo, tá bom? Então, grande abraço, foi um enorme prazer dividir essa live aqui com você, esse conteúdo que eu tenho certeza que vai te ajudar muito no teu consultório odontológico. Eu espero que a partir de agora você concilie esses 3 coeficientes, coeficiente de informação, coeficiente de inteligência, com o coeficiente de inteligência emocional e, fechando com chave de ouro, o coeficiente de adaptabilidade. Então aqui fica o meu abraço para você e o meu desejo de todo o sucesso do mundo, e conte comigo para o que você precisar. A Odonto Campeão foi construída para isso. A missão da Odonto Campeão é fazer com que você seja um dentista de sucesso cada vez mais. Um grande abraço, fica com Deus e, como eu sempre digo, a gente se vê no topo. Tchau, tchau, fica com Deus, uma boa noite, Deus te abençoe, muito sucesso, muita saúde. Tchau, tchau.